Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Técio Ferreira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Pois bem, vamos aqui ser bem diretos. Eu recebi um vídeo essa semana de um autoproclamado psicanalista e investigador religioso, e ele lista 12 segredos obscuros da Igreja Adventista. O título do vídeo dele promete aí uma investigação profunda, mas quando dá o play, misericórdia, o que se vê é um papagaio repetindo o espantalho da internet, como sempre, sem o mínimo de base histórica, exegética ou bíblica. Agora fique comigo até o final, porque eu fiz realmente uma investigação aqui sobre quem é esse rapaz e o que eu descobri sobre o que ele pensa da Bíblia e qual é o verdadeiro objetivo dele aqui na internet. Mas antes, vamos dar o play e destruir esses argumentos de um por um. Você tem um familiar ou um amigo adventista que já falou com você sobre guardar o sábado? Ou de repente você é um adventista? Pois é, mas Jesus não mandou ninguém ser um adventista. Então esse povo que fica guardando o sábado faz isso porque quer, porque Jesus não tem nada a ver com isso. E se tiver adventistas do sétimo dia que me segue e já estiverem dando ouvidos ao evangelho verdadeiro, então você vai saber que esses 12 problemas que eu vou citar aqui acontecem nessa denominação e, se puder, deixa o seu comentário para confirmar. Pois bem, uau, que profunda exegese. A gente começou muito bem aqui com esse show de horrores aqui. Jesus não mandou ninguém ser adventista. O homem é um gênio. Jesus também não mandou ninguém ser batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus ou católico. Sabia disso? Então, meu cara, a palavra adventista não é uma invenção mística ou um nome próprio que caiu do céu. O nome adventista significa simplesmente alguém que aguarda o segundo advento, ou seja, a volta de Jesus. Vá ler Tito, capítulo 2, verso 13, que diz que aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É isso que você tem que ler. Se você não é um adventista no sentido bíblico da palavra, significa que você não está esperando Jesus voltar. É simples assim. Agora, a pérola do vídeo aqui é: eles guardam o sábado porque querem. Jesus não tem nada a ver com isso, não é isso que ele disse? Veja, nós guardamos o sábado porque nós queremos? Sim. E nós queremos obedecer a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, aquele que você diz que não tem nada a ver com isso, disse com todas as letras em João 14,15: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E que mandamentos são esses? A lei moral, escrita pelo próprio dedo de Deus, em duas tábuas de pedra, onde o quarto mandamento, lá em Êxodo 20, verso 8, diz claramente: lembre-te do dia de sábado para santificar. Então, meu caro, aí você vem com a coragem de olhar para a câmera e dizer que Jesus não tem nada a ver com o sábado. Meu amigo, vale Marcos 2,28, onde Jesus diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vale Lucas 4, verso 6, diz que Jesus, segundo o seu costume, ia à sinagoga todo sábado. Como é que o Criador do sábado, o Senhor do sábado, que guardou o sábado, não tem nada a ver com o sábado? E para fechar essa introdução aí, ele diz que vai revelar os problemas para quem já está ouvindo ao evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro de um homem que nem sequer crê que a Bíblia é a palavra de Deus. É, meus irmãos, a hipocrisia já começa aqui no primeiro minuto do vídeo. Vamos continuar aqui soltando esse vídeo aqui, porque a lista de heresia que ele vai falar, misericórdia, é grande, viu? Pelo amor de Deus. Número 1. Dependência excessiva de Ellen White. A igreja Sério? afirma que crê somente na Bíblia, mas na prática trata Ellen White como uma autoridade incontestável, quase um oráculo divino inerrante. Perceba. Número 2. Uma doutrina construída sobre um erro histórico grotesco. O movimento nasceu após uma previsão fracassada de William Miller. Em vez de admitirem o fracasso, criou-se uma nova interpretação para justificar a falsa profecia sobre o ano de 1844. Pois bem, chega da vergonha ali aqui. Eu acho que eu perdi uns 4 pontos de QI só vendo esse vídeo. Misericórdia. Tem que estudar a Bíblia aqui mais um pouquinho para voltar aos pontos de QI, porque isso aqui é misericórdia. Então, meus irmãos, prestem atenção aqui no que vocês acabaram de assistir. Veja, isso aqui não é uma análise investigativa, é a repetição de um preguiçoso, de um papagaio de internet que nunca colocou os pés na igreja adventista. Claramente, ele nunca leu nenhuma capa de uma de nossas literaturas, e nem das nossas doutrinas, como aqui o livro Nisto Cremos. Basta você conseguir um aqui, é simples. Basta deixar de ser preguiçoso e começar a estudar. Então vamos desmascarar aqui, desmontar essa vergonha pública ponto a ponto. O investigador aqui, né, o rapaz aqui, diz que tratamos Ellen White como um oráculo divino inerrante. É isso mesmo. Oráculo divino inerrante que está acima da Bíblia.
Meu caro, qualquer pessoa que saiba ler e abrir o primeiro capítulo de qualquer livro fundamental da Igreja Adventista sabe que isso é uma mentira descarada. Como assim você está sendo? Eu estava até brincando, né? Que se o diabo é o pai da mentira, você é o pai do diabo. Só pode. Nós cremos num dom profético, sim, Apocalipse 19, verso 10, mas nós não cremos em uma inerrância humana, muito menos que ela substitua a Bíblia. Vale o documento oficial, nisto cremos aqui, ó, crença número 18 da igreja. Você sabe o que está escrito lá? Que você esqueceu de investigar, né? Filé de investigador, misericórdia. Veja, está escrito que o padrão, o único padrão pelo qual todo o ensino e experiência do Adventista deve ser é a Bíblia. Então, a própria Ellen White também escreveu e cita dizendo o seguinte: recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Isso está primeiros escritos. Veja, ela chamava os escritos dela, os próprios escritos dela, de uma luz menor para conduzir os homens e mulheres à luz maior que a palavra de Deus, a Bíblia. Então, quem chama Ellen White de oráculo inerrante são mentirosos de internet que você copia e não a igreja adventista. Seja homem e assuma isso, seja pelo menos um investigador, de fato. Aí vem o número 2 aqui, que ele cita, não é isso? Que diz que o movimento nasceu de um erro grotesco de William Miller. Misericórdia. É Evandro o nome dele, se não me engano. Veja, a tua falta de conhecimento histórico é tão absurda que a primeira coisa básica que um investigador de verdade saberia fazer é investigar quem foi Guilherme Miller. Ele não era adventista do sétimo dia, ele era um pregador e ministro batista. O movimento dele na década de 1830 e 1840, o movimento millerita era um movimento interdenominacional. Tinha batista, metodista, presbiteriano, tinha vários outros credos ali e todos estudando as profecias. Eles erraram a data da volta de Jesus em 1844? Sim, erraram. Eles achavam que o santuário era a terra que iria ser purificada, lá de Daniel 8,14. Então não era. Eles interpretaram o evento de forma errada. E adivinha, a Bíblia já dizia que isso ia acontecer. Basta você ir em Apocalipse 19, verso 10, que diz lá que o apóstolo João recebe a ordem de comer o livrinho, ou seja, o livro de Daniel aberto. A profecia diz que na tua boca será doce como mel, mas no teu ventre será amargo. A expectativa da volta de Jesus era doce para eles, era doce na boca, um movimento milerita. Mas quando Jesus não voltou, aí foi amargo, o grande desapontamento. Entende? Então, em vez de esconder o erro, como você mente aí nos seus vídeos, os pioneiros, depois disso, eles viram e viriam a estudar e a fundar também a Igreja Adventista, a organizar em 1863. Eles voltaram para a Bíblia em oração e jejum. Eles entenderam pela palavra de Deus, em Hebreus 8 e Hebreus 9, que o santuário que Cristo purificaria não era o planeta Terra, mas sim o santuário celestial, iniciando ali o julgamento pré-advento. Então, quem inventa essas coisas é você. O pior não é você não saber de história de Bíblia. O trágico é saber que tem pessoas nos teus comentários acreditando na tua investigação de Wikipédia e achando que estão defendendo a verdade, enquanto apenas aplaudem um papagaio. Apenas aplaudem um ignorante que tem preguiça de estudar e acha que é bom falar mal da adventista, sabendo disso porque dá likes, dá views e misericórdia. Vamos continuar aqui o vídeo aqui do famoso heresia aqui, né? Número 3, juízo Olha só, investigativo. Os presta atenção aqui adventistas nesse sabem vídeo. muito bem o que é isso. Uma grotesca De invenção novo. teológica que cristãos que estudam com coerência vão saber logo de cara que se trata de uma doutrina construída absolutamente sem nenhuma base sólida do evangelho. Número 4, uma cultura religiosa baseada em culpa. Muitos ex-adventistas relatam que viviam, enquanto na denominação, sob constante sensação de vigilância espiritual e um medo insuportável de não estarem sendo aprovados diante de Deus. Número 5, Vamos lá, vamos fazer dois em dois aqui. A gente viu aqui um show de desonestidade. Não tem algumas coisas aqui que ele falou, né? Mas vamos lá. É um show de desonestidade intelectual aqui dele, misturado com vitimismo. Primeiro, ele chama o juiz investigativo de grotesco, né? Grotesca invenção teológica, né? Sem nenhuma base no evangelho. Meus irmãos, quem fala isso só prova duas coisas. Uma é que nunca pisou na igreja adventista, ou nunca leu uma Bíblia inteira, ou tem preguiça de estudar a tipologia do Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento.
Então, se você não entende o serviço do santuário terrestre e o dia da expiação, o Yom Kippur, em Levítico 16, você não entende o evangelho por completo. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 8 e 9, claramente explica ali que o santuário terrestre era as sombras das coisas celestiais e que Jesus é o nosso sumo sacerdote que entrou no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. A Bíblia é claríssima nisso, lá em 1 Pedro 4, verso 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O julgamento pré-advento não é uma invenção, é o cumprimento das profecias de Daniel 7 e Daniel 8, mostrando que Deus, em sua infinita misericórdia, justiça e transparência de todo o universo, vindicará os seus fiéis antes da volta de Jesus. Então, chamar isso de invenção grotesca é chamar a própria Bíblia de grotesca. Aí vem o ponto número 4 aqui, que o Senhor Inteligência diz, né? O papo da cultura baseada em culpa, medo insuportável e vigilância. Sabe qual é a verdade sobre a maioria desses ex-adventistas que saem reclamando do peso e de culpa? São pessoas que, em vez de se aprofundarem no estudo da palavra e no relacionamento com Cristo, viviam uma religião de aparência. Tinha preguiça de abrir a Bíblia para entender a vontade de Deus e o porquê da doutrina. Aí, no primeiro vento de doutrina, como diz lá em Efésios 4,14, ou na primeira vez que as suas vontades carnais entrem em conflito com o assim diz o Senhor, aí a pessoa passa a fazer o quê? Dar chilique, fazer birra, querer sair da igreja e vai para a internet para dizer que a igreja é tóxica, é legalista. Não, é você que não presta. Sabe o que, é que gera medo insuportável de não ser aprovado por Deus? É tentar ser salvo pelas próprias obras. Tentar ser salvo no que você faz, nos seus próprios méritos. Isso não salva. Porque ser salvo é apenas pelos méritos de Cristo. A verdadeira doutrina adventista ensina a justificação pela fé. Nós não guardamos os mandamentos para ser salvo. Nós guardamos os mandamentos porque fomos salvos pela maravilhosa graça de Jesus. Então, o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Mateus 11, verso 30. Leia. Então, se você estava na igreja e sentia que obedecer a Deus era um peso, o problema não estava na placa da igreja, meu caro. Estava no fato de que você não presta e não tinha se convertido porque quer acariciar seus pecados carnais. E a Bíblia e a liderança da igreja diz não. E você, como quer praticar aquilo que Deus diz ao contrário, então fica à vontade, saia da igreja. Entende? Vamos lá continuar aqui o número 5 dele. Legalismo disfarçado de santidade. Ex-fiéis afirmam que regras alimentares, a guarda do sábado e Olha os só, olha só costumes para isso aqui. acabam funcionando como um medidor de espiritualidade nessa denominação. Número 6. Obsessão apocalíptica extrema. Há excesso de foco em conspirações, perseguição religiosa e no fim do mundo, gerando muita ansiedade e paranoia emocional. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá aqui, porque ai, meu Deus do céu. Ó, a gente chegou aqui num festival de palavras de efeito dele aqui, né? Presta atenção aqui na tática dele. Ele pega princípios bíblicos de obediência e santidade e coloca ali em rótulos de coach, né? Secular, chamando de legalismo, obsessão. Vamos desmascarar aqui essas coisas adventistas. Mas então, vamos lá, vamos desmascarar número 5, o tal do legalismo disfarçado de santidade aqui dele. Veja, meu amigo, desde quando cuidar da saúde que Deus te deu é legalismo? A Bíblia é cristalina lá em 1 Coríntios 6, verso 19. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, que está em vós? Em 1 Coríntios 10, 31 também, diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faças isso para a glória de Deus. Então, meu caro, a orientação de saúde da Igreja Adventista não são para medir a espiritualidade de ninguém. São princípios bíblicos, como os de Levítico 11, para termos qualidade de vida e a mente sã, clara, para ouvir a voz do Espírito Santo, coisa que você não ouve. Então, o que o mundo chama de regras alimentares e costumes chatos, a Bíblia chama de santificação. Então, vocês precisam entender que o que é legalismo primeiro? Legalismo é achar que você pode se salvar por você mesmo. É achar que, tipo, eu fazendo, eu vou ser salvo. Não. A igreja adventista não ensina isso. Nós somos salvos unicamente pela graça mediante a fé em Jesus. Efésios 2, verso 8. E para as boas obras. Agora, preste atenção. A graça, ela não te dá licença para viver de qualquer jeito, desobedecendo os mandamentos de Deus.
Nós guardamos o sábado para viver em santidade, porque já fomos salvos por ele. É como fruto da obediência dele a quem nos comprou com sangue. Então, quem chama santidade de legalismo, geralmente é quem não quer largar o pecado de estimação e é preciso e fica precisando culpar, na verdade, a igreja para aliviar sua consciência. Entende? Agora, a número 6 aqui chega a ser absurda, que é uma piada pronta, basicamente. A obsessão apocalíptica extrema. Sabe o que é engraçado? O nome do último livro da Bíblia é Apocalipse, significa revelação. Jesus, no Sermão do Monte, lá, no Sermão Profético, né, lá de Mateus 24, ele passou o capítulo inteiro alertando sobre os sinais do fim, a perseguição religiosa e a sua volta. E ele ainda disse, né? Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Aí Paulo, ele viveu na expectativa do fim. O apóstolo Pedro falou da destruição dos céus e da terra lá em 2 Pedro 3. Aí, se você estudar as profecias bíblicas e isso te causar ansiedade e paranoia emocional, eu vou te dizer uma verdade que vai doer bastante em você. O problema não é a igreja adventista. O problema é que o seu coração está muito apegado com esse mundo apodrecido e está se tornando podre igual a ele. Não ameis as coisas desse mundo, como diz 1 João 2,15. Então, se você ama o mundo, prefere ficar nesse lixo secular, aproveite enquanto há tempo. Fique à vontade. Agora, para o ímpio e para o cristão, certo? Nominal, que ama o mundo e fala do apocalipse, da volta de Jesus e que é um motivo de pavor e paranoia, interessante. Mas para quem está com a vida escondida em Cristo Jesus, os eventos finais não geram medo, geram esperança e amém por isso. É o que a Bíblia chama de bendita esperança, como diz Tito 2, verso 13. Então, quando nós vemos que as profecias estão se cumprindo, nós não estamos em paranoia. Nós fazemos o que Jesus mandou em Lucas 21, verso 28. Exultei, erguei as vossas cabeças para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Então, se você não quer ouvir sobre Apocalipse, vá para um clube secular. Vá para a igreja de parede preta. Vá para a igreja católica. Porque na igreja de Cristo temos uma missão profética a cumprir, que é anunciar o evangelho e a volta de Jesus. Isso sim é ser cristão de verdade e não assim como você, inventando mentira. Pelo amor de Deus, crie vergonha. Vamos lá. Número 7. Exclusivismo disfarçado. Embora nem todos admitam, muitos ambientes adventistas transmitem a ideia de que os verdadeiros obedientes a Deus estão somente ali. Número 8. Pressão psicológica sobre os membros. Ex-membros frequentemente descrevem que, enquanto ali, viviam debaixo de medo social, culpa e isolamento ao questionarem doutrinas ou falarem para os seus superiores que iriam deixar a denominação. Bora. Vamos lá, anotei aqui algumas coisas. Veja bem, aqui o nosso investigador de internet, ele passa o maior recibo de ignorância teológica e histórica de todo o vídeo aqui agora nesse aqui. Porque a gente vai colocar os pingos nos is agora. Veja bem, o ponto número 7 dele aqui é que ele nos acusa de exclusivismo, dizendo que ensinamos que os únicos salvos e obedientes estão dentro da igreja adventista. Mentira, tenha vergonha na sua cara. Se você tivesse lido um único livro oficial de nossa igreja, saberia que ensinamos o oposto disso. A igreja adventista crê e prega que a grande maioria dos sinceros filhos de Deus está espalhada em todas as denominações, inclusive na sua. Então, seja batista, assembleiano, católico e por aí vai. Eu não sei qual é a sua, né? Deve ter vergonha de falar qual é a sua. Então, tanto é verdade que a mensagem do Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu. Como Deus poderia chamar um povo para sair de Babilônia, se ele não reconhecesse como seu povo verdadeiro e sincero que está lá dentro? A diferença é que nós cremos ter recebido a missão de proclamar a mensagem final de restauração da verdade bíblica, assim como os hebreus foram no passado restaurando, deveriam ser luz para as nações, e não foram. Quiseram copiar o paganismo, não é isso? Então, nós não somos os únicos salvos, certo? Mas somos um movimento profético. E já que ele tocou aqui nesse ponto aqui, né, nesse tom aí de tentar nos pintar como uma seita exclusivista, eu reservei esse momento aqui para dar uma aula de história que faltou aí para ele. Então, doutor Evandro, doutor, né, pesquisador, investigador de meia tigela,
Sabe por quê? Eu tenho certeza de que a sua investigação não passa de uma pesquisa de 5 minutos no Google. Porque na década de 1950, o mundo evangélico ele fez uma investigação de fato real sobre a Igreja Adventista. Dois dos maiores teólogos protestantes especialistas em seitas da época, que se chamava Walter Martin, se eu não me engano, e o outro era Donald Barnhouse, eles decidiram investigar e sabe o que eles fizeram? Diferente de você, eles foram direto à liderança da igreja e fizeram dezenas de perguntas teológicas profundas ali. A resposta da igreja foi monumental, meu caro. Foi monumental. E daí saiu o livro Questões sobre Doutrina. E sabe qual foi a conclusão desses estudiosos evangélicos após lerem, né, as respostas oficiais e bíblicas da Igreja Adventista? Eles declararam publicamente para o mundo todo protestante que os adventistas não são uma seita. Eles concluíram que somos uma denominação cristã ortodoxa, bicho, e irmãos em Cristo. E o mundo acadêmico e teológico sabe disso. Mas o Evandro, o psicanalista de internet, prefere ignorar a história para vender o e-bookzinho fajuto dele. E para fechar essa piada aqui, né, com a número 8 aqui, ele fala da pressão psicológica ao questionar doutrinas. Aos meus irmãos aqui, veja, a Igreja Adventista possui a maior rede educacional protestante do mundo. Nós incentivamos a ciência, a leitura, ao estudo profundo da Bíblia. Inclusive, Walter Martin e Bonhoeffer, eles foram diretamente a uma bancada de líderes adventistas para perguntar. E a igreja disse o quê? Pode vir, pode vir. A gente responde. Não somos igual a vocês que escondem suas doutrinas falsas, pagãs e gnósticas, que são atreladas ao catolicismo, disfarçados de cristianismo. Então, vocês são os verdadeiros filhos da mentira. Entende? E as seitas, no caso, que se autoproclamam como filhos de Deus e não são. Certo? Eu não estou falando das pessoas, estou falando de líderes como você que se coloca à frente de um povo para mentir sobre outro povo. Isso é mau caratismo. Então veja bem, e nós ensinamos a nossos membros a serem crentes, crentes de Bereia. Em Atos 17, verso 11, fala ali que eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Agora, se um ex-membro vai para a internet choramingar, que foi pressionado, eu fui isolado ao questionar doutrinas, sabe o que acontece? Eu digo exatamente o que costuma acontecer na realidade. A pessoa geralmente chega com heresias, ou com a vontade de viver no pecado, aí os pastores e anciões sentam-se com ele, abrem a Bíblia com mansidão, mostram o erro pelo assim diz o Senhor, olha filho, não é assim, não é assim. Aí como a pessoa não consegue refutar a palavra de Deus, o orgulho fala mais alto, a vontade e a ganância fala mais alto. Ah, eu não vou agora, eu recebi uma proposta de emprego melhor, que vai pagar mais de trabalhar ao sábado. Meu amigo, Deus é dono da prata e do ouro. Ele nos concede bênçãos. Então eu prefiro ser fiel a Deus. Esse mundo já é maligno. Então, mas não, vai por ganância, por querer muito, por achar que Deus não é Deus. Não, eu acredito em Deus, mas faz totalmente ao contrário. Veja como se ele não existisse. Aí faz o quê? Fala mais alto, aí abandona a igreja e depois vai para onde? Para a internet se fazer de vítima. Ah, que o ambiente era tóxico, Ellen White isso e não sei o quê. É apenas um cara tóxico que não presta. Então, meu caro, é o pecado que é tóxico e não a doutrina bíblica da igreja. Tóxico é mentir sobre o povo de Deus na internet. A verdade liberta, mas os que preferem viver no engano, aí sim, esses são realmente os tóxicos de verdade. A verdade parece uma ofensa para essas pessoas que querem viver no engano, entende? Mas vamos continuar aqui vendo o showzinho de heresias dele aqui. Número 9, controle indireto da vida Controle. pessoal. Alimentação, lazer, roupas, amizades e rotina semanal pode sofrer influência intensa da cultura dessa denominação. Ele usa a palavra aqui, cultura da denominação. Vamos ver aqui, vamos deixar rolar aqui, porque ele dá uma metralhadora aqui. Ele começa do número 9, né? Do controle de vida, roupa, como ele falou aqui, sábado como princípio. Vamos deixar que ele falar aqui um pouquinho. Número 10, histórico controverso de sua profetisa, a já mencionada Ellen White. Acusações de plágio, visões questionadas e contradições históricas alimentam críticas há décadas. Número 11, o sábado transformado em peso religioso.
O sábado ali deixa de ser um símbolo judaico do descanso espiritual e vira um sistema rígido de regras e fiscalização moral. Pronto, agora sim, ele gastou todo o repertório de espantalho do Google agora em 1 minuto só. Bora amassar essas ideias dele aqui, essas mentiras aqui de uma vez por todas, porque misericórdia. A número 9 aqui é o controle interno de roupas, pelo amor de Deus. Amizade e alimentação, meu caro. O nome disso não é cultura denominacional, o nome disso é cristianismo bíblico, coisa que você nem tem nem é. A Bíblia ensina como nós devemos nos vestir com modéstia, lá em 1 Timóteo 2,9. Ensina como devemos comer para a glória de Deus, em 1 Coríntios 10:31. Ensina também, avisa que as más companhias corrompem os bons costumes, conforme 1 Coríntios 15:33. Então, se você acha que a palavra de Deus, moldando a sua vida inteira, é controle indireto, então, meu caro, você não tem um problema com a igreja adventista. O seu problema é com o Espírito Santo. Então, Romanos 12, verso 2, diz para não nos conformarmos com esse mundo. Aí vem aqui a número 10, aí o absurdo a número 10, de acusação de plágio contra Ellen White. Meu caro, Evandro, tão pesquisador aí, atualize sua pesquisa aí, falso investigador. Essa sua calúnia de plágio aí, ela já foi refutada há muito tempo e de forma secular. Um dos maiores advogados especialistas em direitos autorais lá dos Estados Unidos, Vicente Hammack, isso, Hammack ou é Hammack, não sei como é que fala o nome dele direito aqui. Ele, inclusive, era católico. Ele fez uma investigação rigorosa a pedido dos próprios críticos do Adventismo e de Ellen White. E a conclusão dele, jurídica, sabe qual foi? Ellen White usou fontes literárias conforme a prática legal e aceita de sua época. Então não foi plagiadora. Ela não foi plagiadora. Agora, mais claro, né? O papagaio de internet aqui, ele prefere repetir a mentira, por quê? Para ganhar views. Ele tem que ter visualização, entende? Aí vem aqui a número 11. Eu vou deixar a 12 aqui para vocês verem daqui a pouquinho. A número 11, ele diz que o sábado é um símbolo judaico. Não, não, não. Você tem uma Bíblia em casa, pelo menos, e ele diz que virou peso, né? Sábado, símbolo judaico. Meu caro, o sábado foi instituído por Deus no Éden, Gênesis 2, 1 a 3. Mais de 2000 anos antes de existir um judeu na Terra. Então, o próprio Cristo declarou em Marcos 2:27 que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele foi para a humanidade. Chamar o dia santo do Criador de peso rígido é uma ofensa para Deus. Em Isaías 58:13, Deus chama o sábado ali de deleitoso dia do Senhor. Deleitoso santo dia do Senhor. Então, peso é viver escravo do mundo, do pecado. Peso é viver escravo dessas mentiras que você fala. Agora, vamos ver a 12 aqui para ver a conclusão das heresias dele. Número 12, uma estrutura que sufoca o pensamento crítico. Questionamentos internos muitas vezes são vistos como um ato de rebeldia, criando um ambiente pouco aberto ao debate. Ai, ai, vamos lá. Veja bem, parece uma piada, acho que é a maior piada do vídeo. A igreja sufoca o pensamento crítico e não é aberta ao debate. Eu acho que ele está falando de outra adventista. Meus irmãos, a você que está vendo esse vídeo aqui agora, eu entendo como é que ele usa a câmera para dizer uma mentira dessa. Dizer que os adventistas não são abertos ao debate teológico. Deixa eu te contar novamente aqui, eu vou repetir aqui sobre os teólogos, no caso. Uma investigação que foi feita, uma investigação de verdade. E como ela foi feita, para você, Evandro, aprender. Lá em 1950, eles queriam saber, aí o mundo evangélico queria saber se a igreja adventista realmente era uma seita. E os maiores pesquisadores evangélicos da época, o Walter Martin e o Donald Banhouse, sabe o que eles fizeram? Eles não foram gravar um videozinho mequetrefe raso na internet. Eles procuraram a liderança mundial da igreja adventista. E nós fechamos as portas? Não. Nós sufocamos o debate? Não, não, não é melhor não. Não. Abrimos as portas. Abrimos a Bíblia. Sentaram com eles no caso, e responderam todas as centenas de perguntas sobre absolutamente tudo. Sobre salvação, sobre sábado, sobre Ellen White, santuário, tudo. O resultado desse debate honesto e aberto foi a publicação de um grande livro chamado Questões sobre Doutrina. Então, ao ler nossas respostas, aqueles teólogos evangélicos vieram a público e declararam oficialmente: a igreja adventista não é uma seita. Não é uma seita. E foram excomungados de suas denominações.
E eles concluíram, é uma denominação cristã perfeitamente ortodoxa e são nossos irmãos em Cristo. Então, quem pesquisa a verdade de forma séria nunca vai cair na falácia de um mentiroso de internet. Sabe por que ele faz isso? Sabe por que ele faz isso? É porque nós vivemos num mundo onde o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Conforme 2 Coríntios 4, verso 4. O inimigo é o príncipe desse mundo e a maioria que o segue, né, faz essas coisas. Então, bater na igreja que guarda os mandamentos de Deus, conforme Apocalipse 12, 17, e tem o testemunho de Jesus, é a fórmula perfeita para ganhar like. Quer ganhar like? Quer ganhar visualização? Fale mal do Adventista, do povo de Deus. Isso vai dar muitos views para você. Atrai rebeldes de todos os lugares e enche o bolso de quem quer lucrar com a ignorância alheia. Entende? Mas vamos continuar aqui vendo aqui o real sentido do porquê ele quer que você veja isso aqui. Eu sou Evandro Moretti, Você psicanalista e ex-religioso, e tenho ajudado milhares de cristãos. Não, você não tem ajudado milhares de cristãos. Você tem levado milhares de pessoas mal informadas e preguiçosas de ler a Bíblia, de cair na sua ladainha satânica para que essas pessoas sejam perdidas. É isso que você está fazendo, levando pessoas à perdição. A saírem de igrejas tóxicas sem perderem a sua espiritualidade. A única toxicidade aqui é esse vídeo fajuto e falso, cheios de mentiras e desinformação de um preguiçoso que não tem coragem de fazer uma análise, uma pesquisa clara em um simples livro. Basta só esse aqui para você entender. Ah, e não é Escritos de Ellen White não, viu? Você lê com a Bíblia, pode ler com a Bíblia. Você vai entender claramente o que é a Igreja Adventista. E se você se identificou com o meu conteúdo, Misericórdia, doido é aquele que se identifica com um conteúdo desse. eu te convido a seguir e compartilhar esse vídeo. Diga mais. Muito obrigado por assistir até o final. Foi uma tortura, meu cara. Você que Eu tenho que estudar bastante agora para recuperar meus pontos de QI que eu perdi só assistindo essas coisas. ainda não é inscrito neste canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e vá na descrição deste vídeo porque ali você vai conhecer o nosso e-book Desintoxicação Religiosa. Pense também na possibilidade de se tornar membro deste canal e ampliar ainda mais o nosso alcance. Um grande abraço a todos vocês. Valeu aí. Veja bem, meus irmãos, você que nos acompanha aqui, vocês conseguiram perceber a jogada e a armada aqui? Depois de quase 5 minutos espalhando mentiras, distorções históricas e atacando a obediência de Deus, qual é o objetivo desse grande mentiroso? É o quê? Compre meu e-book, assine meu canal, me dê seu dinheiro para continuar mentindo. É isso que ele está fazendo. Então, tudo isso que vocês assistem e assistiram também aqui, eu não sei o que vocês veem, não passou de um funil de vendas. É uma tática de marketing mais suja da internet. Ele ataca o povo de Deus, cria um ambiente imaginário de terror e toxicidade para fisgar justamente aquelas pessoas que têm preguiça de estudar a Bíblia e que não querem compromisso nenhum com a verdade. Ele lucra com a ignorância e a rebeldia alheia, vendendo o seu conteúdo, seu livrinho fajuto de desintoxicação, sendo que o tóxico é ele aí, como uma cura para um veneno que ele mesmo inventou. E agora, para a gente destruir essas mentiras dele aqui, como eu prometi no início do vídeo, eu fiz uma investigação que ele finge fazer, né? Diferente dele, eu fiz uma investigação. Eu fui nas redes sociais dele e analisei algumas coisas que ele falou ali, certo? Acho que tinha uns 10 vídeos dele. Evandro Moretti, o nome dele, se eu não me engano. E para minha tristeza, mas não surpresa, esse mesmo homem que tenta dar lição de moral sobre sábado, evangelho, para arrancar seu dinheiro, ele afirma categoricamente em 2 de seus vídeos ali que a Bíblia não é a palavra de Deus. Vocês têm noção do absurdo disso? Um homem que rejeita abertamente a autoridade da Bíblia Sagrada está passando-se por mentor espiritual para vender um curso de meia tigela fajuto de um e-book para cristão desavisado. Não seja esse cristão, meu caro. Não seja esse preguiçoso. Estude a Bíblia. A Bíblia é unicamente a Bíblia. Eu sou adventista. Eu não estou dizendo para você ler O Grande Conflito. Eu não estou dizendo para você ler Eventos Finais, Caminho a Cristo. São livros muito bons. Muito bons. Leia com a Bíblia, se for ler. Recomendo, leia. Mas regra de fé e prática é aqui, ó. Bíblia, a única
regra de fé e prática da Igreja Adventista é a palavra de Deus. E quem fala diferente disso está apenas repetindo da boca de Satanás, mentindo descaradamente. E sabe como a Bíblia ela é verdadeira, a palavra de Deus chama esse tipo de pessoa? Basta você ler aqui 2 Pedro 2, verso 3, que diz que por avareza farão de vós negócio com a palavra de Deus, palavras fingidas aqui, sobre as quais já tem largo tempo e não será tardia a sua sentença. Tá ferrado, meu cara, se você não se arrepende dessas mentiras faladas. Então, o apóstolo Pedro, ele resumiu o seu canal, o canal desse rapaz aqui, certo? Nesse verso. Resumindo esse verso, em uma frase. Ele não quer proteger a sua espiritualidade. Ele quer fazer negócio com você. Ele quer lucrar em cima de papagaios que engolem qualquer coisa, qualquer mentira, sem conferir a palavra de Deus. Então, para você que enviou esse vídeo, né, para qualquer pessoa, enviou esse vídeo dele para qualquer pessoa que seja, e disse que os adventistas são perigosos, eu devolvo a pergunta a você com base na realidade. O que é mais perigoso? Uma igreja que ensina o amor e a obediência, a amarem a Jesus e a guardar os seus mandamentos, conforme a Bíblia, Apocalipse 14, verso 12, ou um falso mestre que odeia a Bíblia, diz que é mentira, mente descaradamente sobre a história cristã e ainda usa o nome de Deus para encher o próprio bolso? Quem é mais perigoso? Me responda aí. Você pode me responder isso? Pode ser nos comentários. Então, meus irmãos, não sejam massa de manobra de lobos disfarçados de ovelha, ou pior, de lobos disfarçados de psicanalista e investigador de internet. Não tenha preguiça de pensar, estude a Bíblia de verdade. Ela nunca vai ter medo de uma investigação honesta. Então, você que está me ouvindo aí, me assistindo, se esse vídeo lhe abrir os olhos, não deixe de compartilhar esse vídeo aqui. Mande para aquele amigo seu, mande no grupo da família, mande para aquele amigo que vive caindo em fake news. E para você, senhor Evandro, se esse vídeo chegar até você, antes de tentar vender livreto, e-book fajuto de desintoxicação religiosa, desintoxique você primeiro. Você precisa se curar da sua ganância e do seu orgulho contra a palavra de Deus. E a você que está nos assistindo aqui, um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.